céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós em alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Bom dia, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. O Senhor possa te abençoar nesse dia. Este é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos e rejubilemos nele. Você possa usufruir desse tempo com qualidade na presença do Senhor. Você possa receber do Senhor nesse dia especial, esse novo dia que Ele te deu, que você receba dele a graça e a misericórdia para vivê-lo na presença do Senhor, que você receba o cuidado do Senhor, que você receba a manifestação do Senhor de forma contínua na sua vida. Você que vai acompanhar pela sua Bíblia, eu vou já te adiantar o texto. Hoje nós vamos falar dentro das parábolas, conforme a gente, domingo anterior, domingo passado nós não tivemos, domingo atrasado a gente compartilhou com os irmãos sobre algumas parábolas que a gente vai comentar sobre elas durante algumas semanas. E hoje eu quero falar sobre a parábola do juiz, ou melhor, do credor incompassivo. Está lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, e nós vamos daqui a pouco conversar com você sobre esse texto. Tá bom? Abre aí a sua Bíblia, é um texto que você já o ouviu diversas vezes, mas eu quero trazer algumas coisas para o seu coração nesta manhã de ensino da palavra de Deus, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração através da sua palavra nesta manhã. Então nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial que Ele está nos concedendo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, pela vida, ó Deus, dos nossos amados irmãos que estão aqui com a gente, os que já chegaram, estão conectados nessa transmissão, os que ainda irão chegar. Que Deus derrama a bênção do Senhor sobre cada um deles, que o Senhor possa
abençoar o dia deles, Pai. Obrigado pela provisão desse novo dia para nós. Abençoa suas famílias, sustenta, protege, guarda e nos permita, ó Deus, que nesse primeiro dia da semana, dia do Senhor, que nós possamos estar vivendo na presença do Senhor hoje e que virão. Que o Senhor nos dê esse entendimento nesta manhã, pela palavra que o Senhor vai também nesse momento, Pai. Fala conosco, nos dê um perfeito entendimento da Tua vontade. Que o Espírito Santo do Senhor testifique agora no coração de cada um, onde quer que agora estejam. Que a paz do Senhor possa reinar nesse coração e nesta família, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, como você já deve ter localizado o texto aí e se lembrou dele, eu vou dar uma passada direto, uma palavra mais explicativa do texto, sem ler aqui para você. Vou dar uma explicação sobre o texto e você vai acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Você vai lendo e vai entendendo aquilo que eu estou te falando sobre o texto. Esta parábola, a maior parte das versões bíblicas usam esse mesmo termo, credor incompassivo. Umas outras usam a palavra servo ingrato, servo mau. Isso aí não vai fazer muita diferença, né? Mas eu vou me referir aqui ao credor incompassivo, tá? Que é a versão que eu tenho aqui. Jesus está falando aqui a respeito da questão do reino dos céus. Como poderia então comparar o reino dos céus? Então ele utiliza desta parábola, como muitas outras que Jesus utilizou para trazer lições práticas. São mais de 40 parábolas, né? Então, na semana atrasada eu fiz um apanhado geral de parábolas explicando para vocês, está lá no vídeo da outra semana. O texto diz que esse rei havia chamado os seus servos para prestar contas. Um desses servos chega para ele. Esse servo tinha uma dívida de 10.000 talentos. Preste atenção aí, você vai entender lá na frente. Eu vou te explicar essa questão desses valores, tá bom? 10.000 talentos, uma unidade monetária. Esse servo não tinha como pagar a conta devido ao valor exagerado dela. O rei mandou então que fosse vendido a esposa, ele mesmo, seus filhos e também todas as suas propriedades, tudo aquilo que ele possuía, para que a dívida fosse quitada. Nesse momento, esse servo, que devia esse alto valor, prostra-se diante do rei e suplica então por misericórdia. Tem paciência comigo, diz o capítulo 18, versículo 26. Tem paciência comigo, porque eu vou te pagar tudo que eu te devo. Diante do pedido do servo, então o rei teve compaixão, cancelou a dívida, deixou que ele ficasse livre. Depois disso, esse servo que teve a dívida perdoada, ele sai e encontra com um dos seus conservos ou daqueles prestadores de serviço dele, né? Essa pessoa devia para ele 100 denários. Continua aí com a questão dos denários, que a gente vai explicar. Ele então agarra esse homem e começa então a sufocá-lo, né? Pega pelo pescoço ali, exigindo que a dívida fosse paga. Então esse funcionário dele prostra então diante dele e implora por misericórdia, da mesma forma que ele havia feito com o rei. Mas esse homem não tem compaixão do devedor.
e manda então que esse devedor fosse lançado na prisão até que a dívida então fosse paga. Quando os outros servos viram então aquilo que havia acontecido, a injustiça cometida, então eles correram e foram falar com o rei. O rei então chama esse servo a quem ele havia perdoado aquela dívida elevadíssima e disse que ele deveria também ter usado de misericórdia com aquela pessoa que devia para ele, mesmo que o valor fosse menor. E o texto vai chegar ao final dele dizendo o seguinte: que indignado, o rei entregou aquele servo mau aos torturadores até que ele pagasse toda a sua dívida. E Jesus termina então a parábola fazendo um alerta a todos nós a respeito da questão do perdão. Ele diz assim: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meus irmãos, esse texto é um texto muito forte para nós entendermos a questão do perdão, uma vez que nós temos um conceito de perdão como sentimento. Eu não sinto no coração perdão, perdoar, quando eu perdoar a pessoa. Então Jesus está nos ensinando o seguinte, que perdão não é sentimento, é a atitude que nós temos que tomar. Outra coisa, perdão é uma atitude imediata, necessária, que nós tomamos, que é ação nossa. Às vezes as pessoas ficam orando a Deus: Senhor, me dá a condição de perdoar fulano de tal, ele me fez tanto mal. Jesus está falando que não é assim que funciona. Você tem que tomar a atitude de perdoar, porque senão nem a sua oração será atendida. Então é preciso que você tome a atitude de perdoar. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais dessa parábola. Em que situação foi que Jesus contou essa parábola? Jesus estava saindo da Galileia, estava indo para uma região ali, na Pérea, na região, no território da Judéia, saindo da Galileia e indo para a Judéia. E nesse trajeto deles é que vai surgir então esse ensino de Jesus como resposta a um questionamento que Pedro havia feito acerca do perdão. Então, essa parábola, ela surge dentro de um contexto de perdão muito importante para nós compreendermos o nosso relacionamento com Deus e com as demais pessoas, com nossos irmãos em Cristo, porque ele começa ali no capítulo 18, a partir do versículo 15, quando Jesus está falando ali a respeito da questão da disciplina dentro da igreja, a disciplina eclesiástica. Se alguém viu seu irmão pecar, fala com ele. Se essa pessoa te ouviu, morreu o assunto. Se você viu seu irmão cometeu algum pecado, você leva duas pessoas depois do segundo momento. Se ele ouviu, morreu a questão. Se não, aí você vai levar para a igreja vai advertir aquela pessoa também. Se ele não ouviu a igreja, então aí é o processo disciplinar. Então, dentro desse contexto de oferecer a oportunidade do perdão àquela pessoa que está sentindo culpada por algo que ela fez. Então vejam que Jesus trata então dessa questão dentro desse contexto. E aí, quando Jesus fala sobre essa questão do perdão do irmão nos relacionamentos, aí é que Pedro faz então aquela pergunta que todos nós já ouvimos, conhecemos, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar a ele até 7? Jesus responde: não 7, mas 70 vezes 7.
Tem umas versões aí que trazem a palavra 77, mas a melhor versão é 70 vezes 7 mesmo. Então, essa questão é importante nós falarmos sobre ela, porque o 7 dentro da linguagem bíblica, ele significa perfeição. Quando Jesus utiliza esse termo, quando Pedro pergunta sobre as 7 vezes, Jesus responde nesse processo multiplicador do 7, Jesus está dizendo o seguinte: não há limites para o perdão. Perdão você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Aí nesse ponto Jesus então fala sobre esse credor incompassível. Então Jesus ele utiliza aqui uma narrativa que era bastante familiar aos ouvintes. Ele fala de um Senhor poderoso, um rei, que chama os seus servos para acertar as contas com eles. Esses servos, logicamente, parecem ser oficiais de grande importância em seu reino. Talvez Jesus tivesse em mente ali a figura de um governador daquelas pequenas províncias que tinham, e esses governadores, eles eram responsáveis por cobrar os impostos reais e encaminhar o valor dos impostos para o rei. Talvez isso justifique então o tamanho da dívida que aquele servo tinha. Veja aí, os servos deviam 10 mil talentos. Então vamos àquela explicação que eu falei. Um talento era a mais alta unidade monetária da época. Pega uma moeda maior valor hoje, não sei se é a libra, se é o dólar, tem o euro, tem várias moedas aí, né? E então um talento, faz a conta aí, ele equivalia no mínimo a 6 mil denários romanos ou dracmas. Então um denário ou uma dracma era a soma paga como salário pela jornada diária de um trabalhador. Então, significa que, vamos aos números então, significa que um operário precisaria trabalhar 1000 semanas mais ou menos para pagar um só talento. Multiplica isso cada semana, meses e anos, para pagar um talento só. Então esse mesmo administrador da província, a soma de 10 mil talentos significava que era uma quantia impagável. Alguns comentaristas bíblicos arriscam então aqui uma projeção do que significaria 10 mil talentos na atualidade. Seria aí um montante de no mínimo 10 milhões de dólares. Então você pega aí 10 milhões de dólares, multiplica por 5 mais ou menos, né? Que deve ser a cotação do dólar, próximo disso. Você multiplica isso aí, 10 vezes 5 vai dar 50 milhões de dólares, que era a dívida desta pessoa. Jesus não explica então como que ele acumulou uma dívida tão grande. Na verdade é um detalhe que não tem muita importância, né? O grande objetivo aqui é mostrar que aquele servo tinha uma dívida que ele não poderia pagar. O fato de o rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para pagamento da dívida junto com a família e bens, era algo comum dentro do contexto histórico, era algo comum que se acontecia ali. Não era nada incomum, porque nós vivemos uma época diferente, né? Agora, a gente tentando entender a história, parece mesmo que essa ação de vender aquele servo, vender os filhos, propriedades, ia pagar apenas uma parte, não conseguiria pagar toda a dívida, somente uma parte. Aí o rei o perdoa, e esse servo, então ele sai
e após ter tido a sua dívida perdoada, ficou livre. Só que esse servo, ele tinha um funcionário dele, um conservo dele. Esse conservo devia para ele apenas 100 denários. Ali um cálculo assim também que alguns comentaristas fazem, que isso corresponderia a 6 milésimos da dívida cancelada de 10.000 talentos. Mesmo assim, ele não demonstrou compaixão e agiu com maldade para com o seu devedor. A dívida era tão pequena que ele não tinha direito de vender nem sequer o servo dele, o conservo dele, o funcionário dele, para reaver o valor. Tanto é que ele não utilizou desse direito, mas legalmente ele poderia pedir a prisão. E ele seria levado a trabalhos forçados até liquidar a dívida. Então, quando o rei sabe disso, ele então vai e chama esse seu conservo, porque era uma atitude realmente impensada. O texto, no texto original grego, indica que esses oficiais que eram designados pelos tribunais, eles eram muito cruéis em termos de torturar a pessoa que havia cometido os crimes terríveis. Jesus então enquadra ali naqueles crimes terríveis. Não era um crime de uma dívida não paga, como no Código Civil brasileiro, era o crime daquele bárbaro, aquele que ele havia feito. Então, quando o rei diz que o servo incompassível deveria ser torturado até que a dívida fosse paga, significaria que ele jamais seria livre daquela prisão. Então vamos agora entender o significado de tudo isso. Esse texto ele trata sobre o ensinamento de Jesus acerca de como se deve tratar o irmão que é culpado de ter cometido algum delito, algum erro na sua vida, na vida da igreja. O principal ensinamento aqui, meus irmãos, é demonstrar a importância de ter um espírito generoso, um espírito disposto realmente a demonstrar misericórdia para aquele que ofende. A quantia elevada da dívida que o rei perdoou ilustra exatamente o tamanho da dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus. Ou seja, ninguém seria capaz de pagar uma dívida desse tamanho diante de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos méritos, os nossos atos, os nossos bens, a nossa propriedade, a nossa vida, os nossos filhos, nada poderia pagar tal dívida. Quando Jesus perdoa aquele homem, ele está dizendo: nada que você possui paga a sua dívida de pecado contra Deus. Somente em Cristo Jesus é que Deus então perdoa todos os nossos pecados. Meus queridos, lá na cruz, Jesus ele não apenas pagou o preço pelo pecado de cada um de nós de forma geral, mas quitou todas as nossas dívidas. Ele eliminou a culpa de cada um dos nossos atos particulares do pecado. Assim como a parábola não explica como a pessoa contraiu a dívida, Jesus ele simplesmente nos perdoa. Precisamos justificativas, apenas ir ao Senhor, buscando a Ele pelo perdão, entregando a Ele a nossa vida e desejando viver como Jesus então nos ensina. Em Colossenses capítulo 2, nos versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando os nossos pecados, os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando lá na cruz. Vejam, lá na cruz Jesus pagou a nossa dívida, ela era impagável. Os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, não há méritos humanos, não há capacidade humana que possa pagá-lo, mas Jesus foi lá na cruz e pagou por mim e por você. Meu querido, isso nos ensina, nos traz então aqui uma lição preciosíssima a respeito do perdão que nós recebemos e que nós devemos repartir com as outras pessoas. Às vezes nós pensamos assim: mas o fulano de tal me fez muito mal, eu nunca vou perdoá-lo. Imagina se Jesus olhasse para você desta forma: aquilo que você fez contra Jesus, que eu fiz contra Jesus, não fez apenas mal para Jesus, mas levou ele para a cruz, tirou a vida dele. Então, se aquilo que nós fizemos, nosso pecado, levou Jesus para a cruz, os delitos, os pecados, os males que as pessoas nos fazem, não dá nem para se comparar os 10.000 talentos com o denário. Não dá para fazer essa comparação, o quadro é muito infinito. Meu querido, o que nós precisamos entender é que o Senhor nos ensina que o pecador perdoado deve agir sobre a base da misericórdia perdoadora todos os dias. Mas será que nós fazemos isso? Nós perdoamos mesmo? Foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoar como Ele nos perdoou. Será que nós praticamos isso em nossa vida? O mínimo que Jesus espera daquele que foi perdoado é que ele realmente demonstre perdão todos os dias. Na verdade, um coração que não perdoa, que Jesus está dizendo aqui, é um coração não perdoado também. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com isso. Tem um teólogo chamado Hendrickson, que ele diz o seguinte, que a parábola do credor incompassivo nos ensina que os homens só podem ter certeza de que suas dívidas foram canceladas se eles mesmos cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados em relação a ele. E aqui, Jesus, quando ele fala dessa questão financeira, ele não está abordando a questão da pessoa dever a você um valor em dinheiro apenas. Ele usa o dinheiro como uma forma de abordagem de uma situação, mas ele está falando a respeito de tudo aquilo que diz respeito à sua vida e o seu relacionamento com as pessoas. Como deve ser isso? Tanto é que ele usa lá a figura do credor incompassivo no texto que nós lemos, mas nos versículos anteriores, do 15 a 20, ele fala sobre aquele irmão que fez mal, quantas vezes nós devemos perdoá-lo. Ou seja, o que Jesus está abordando aqui não é a questão financeira, não é fulano de tal está me devendo um dinheiro, então eu vou perdoá-lo. Não, entra a questão de negócios, tudo isso aí, se você quiser perdoar a dívida dele, isso aí é uma questão sua. Mas o que Jesus está falando aqui é que nós precisamos ter em nosso coração o espírito perdoador, porque os homens só vão entender realmente o significado do perdão quando eles aprenderem a perdoar. Às vezes nós guardamos tantas coisas bobas dentro de nós, nós sofremos tanto por tantas coisas. Às vezes as pessoas usam um termo assim: mas pastor, quem bateu esquece rápido, mas quem apanhou guarda, sente a dor de ter apanhado. Isso não é justificativa. Jesus sofreu lá naquela cruz, ele apanhou, os cravos foram cravados nas suas mãos, a dor que ele sentiu, as marcas no seu corpo, o chicote, o açoite,
a crueldade dos romanos contra ele, tudo isso ele recebeu ali. A dor dos nossos pecados foram cravadas ali na cruz também com ele, mas ali o seu sangue poderoso que nos purifica do nosso pecado, nos diz que ele não trouxe dor de volta com ele. Ele saiu da cruz sem dores, sem qualquer problema, sem qualquer resistência contra as pessoas por aquilo que elas fizeram contra eles, mas simplesmente com o amor verdadeiro e com o espírito perdoador, desejando que aqueles que fizeram mal contra ele pudessem estar servindo de todo o coração. Tanto é que no ato da crucificação, a oração de Jesus para o Pai foi: Pai, perdoa-lhes, eles não têm consciência do que estão fazendo, eles não sabem aquilo que eles estão fazendo, perdoa-lhes. Meus queridos, quando nós aprendemos com Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala sobre isso, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Muita gente andando com a alma cansada, tem muita gente andando com peso nos ombros, muita gente andando encurvado no dia a dia, precisando da libertação, como aquela mulher que andou encurvada e só pôde ser liberta quando Jesus chegou perto dela. Muita gente precisando de Jesus chegar perto dela e libertá-la para que ela deixe esse fardo que está carregando sobre ela, do rancor, da mágoa, do ódio contra as outras pessoas. Precisamos aprender com Jesus a lição do perdão. Só podemos realmente experimentar a certeza do perdão se nós estivermos realmente dispostos a perdoar as ofensas que foram cometidas contra nós. Além disso, meus queridos, por parte daquele que foi perdoado, jamais deveria ser difícil perdoar, visto que a dívida que Deus lhe perdoou é infinitamente maior do que aquela que os homens lhe devem. Um verdadeiro cristão não pode comportar como aquele credor incompassivo, porque o exemplo maior que cada um de nós tem de perdão e misericórdia é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos devedores a Deus, todos nós precisamos dessa graça perdoadora, todos nós precisamos viver em Jesus. Então, meu querido, eu quero nesta manhã de domingo te convidar, te desafiar a você então exercitar o espírito perdoador. Jesus conclui então esse texto que ele inicia no versículo 23 dizendo assim: o reino dos céus é semelhante, e conclui no versículo 34: assim o vosso Pai Celestial vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um do seu irmão. O reino dos céus é composto por aqueles que agradam o Pai Celeste através da lição do perdão. Como o Pai nos perdoou em Cristo Jesus, também devemos fazer. Reflita no seu coração, pense aí, pense em situações que você tem vivido no seu dia a dia. Você vai lembrar de alguém que já fez mal para você, né? Todos nós temos, todos nós somos injustiçados em algum momento da nossa vida. As pessoas falam mal de nós, nos maltratam, nos humilham, e nós guardamos às vezes essas mágoas, esses ressentimentos. A vida do outro continua, a nossa paralisa por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa do ódio. E precisamos aprender com Jesus. Precisamos parar e pensar naquilo que Jesus tem feito por nós e começarmos hoje mesmo a viver uma vida transformada por Jesus. Vivemos uma vida onde Jesus é o centro da nossa vida, né? Que nós possamos
ter esse espírito perdoador como Jesus nos ensinou, que nós possamos realmente viver nesse. Vamos esperar só um pouquinho que o alarme parou, já parou, vamos voltar aqui. Então vamos lá, precisamos então viver esse espírito perdoador, meus queridos. Jesus nos ensinou isso, não podemos viver menos do que isso. É difícil, nós sabemos quantos maus tratos recebidos no dia a dia, até nós precisamos aprender a perdoá-los. O perdão, meus queridos, que palavra difícil, né? Doar pelo outro, se você dividir a palavra, perdoar em favor do outro, mesmo que esse outro tenha te feito mal, foi o que Jesus fez por nós, por amor a cada um de nós, não porque nós mereçamos. Meus queridos, quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar o seguinte: quando Jesus faz isso por nós, não é porque a gente merece, não. Mas fulano de tal não merece que eu o perdoe, ele me fez muito mal. Não é questão de merecimento, é questão de obediência, é questão de atitude que nós precisamos ter na nossa vida. Se nós realmente queremos, meus queridos, viver algo maior do Senhor na nossa vida, ter uma vida de realizações e conquistas, nós temos que exercitar o perdão. Não é uma escolha que nós fazemos exercitar o perdão, é uma ordem de Jesus. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou, é o mandamento do Senhor, mandamento recíproco. Precisamos aprender a lição do perdão. Se você tem alguém que já fez mal a você, te prejudicou em alguma coisa na sua vida, perdoe, libere a sua vida, aquilo que está travando, que está prendendo a sua vida de ir em frente, libere o perdão. Não deixe que nada te impeça das suas conquistas por causa do perdão, da necessidade do perdão que você deve liberar para outra pessoa. Meus irmãos, se nós aprendêssemos esta lição do perdão que Jesus nos traz, nossas vidas seriam diferentes, a nossa realidade espiritual seria outra, a nossa realidade como igreja seria outra, os nossos relacionamentos no trabalho seriam outro, nossos relacionamentos com vizinhos seria outro, mesmo aquele vizinho mais chato que você tem, seria outro. Porque nós devemos entender que o nosso perdão não é para as pessoas boazinhas, é para aqueles que nos fazem mal. Sua boazinha não vai fazer mal para você ter que perdoá-la, é aquele carrasco mesmo ali com você. Jesus diz: perdoe. Isso é fácil, meus queridos? Claro que não é. Eu sei disso que não é. Mas é um mandamento do Senhor. E nós temos que colocar em prática o mandamento do Senhor, que quando nós colocamos em prática o mandamento do Senhor, meus queridos, aí nós começamos a ver a nossa vida deslanchar mesmo, qualidade de vida, uma vida de liberdade completa, de libertação completa. Existem muitos relatos de pessoas que estão hoje sofrendo de doenças emocionais por causa da falta do perdão. Pessoas que guardam no seu coração quantas mágoas, elas adoecem. Algumas doenças elas estão tratando com antidepressivos, não significa que você não deva usar o medicamento que o seu médico passou, mas que seriam muito bem resolvidas as vidas delas simplesmente com o perdão. Pessoas que estão
nos leitos de enfermidade, estão sofrendo cruelmente por causa da falta do perdão. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz por falta do perdão. Mas quando você aprende a perdoar como Jesus perdoou, você então vai ter restaurado a sua vida. Você vai receber a cura da enfermidade que está ali dentro de você, que não consegue se libertar dela. O perdão vai te libertar. O perdão é libertador, meu querido. Quando Jesus nos perdoou lá na cruz, Ele nos libertou do poder do pecado, da condenação do pecado, do mal do pecado, daquilo que o pecado fazia em nós. Quando Jesus nos perdoou, Ele nos libertou de tudo isto. E quando você perdoa, você está libertando-se daquilo que te fazia mal. Mas conforme eu disse agora há pouco, o perdão não é um sentimento. Perdão não é alguma coisa que você precisa buscar a Deus para isso. Perdão é uma atitude que você tem. Veja o seguinte: quando Jesus te perdoou na cruz, você não pediu para Ele te perdoar. Ele te perdoou pelo fato dele amar a você. Então é preciso realmente que você aprenda que, independente da pessoa pedir o perdão, você tem que aprender a liberar o perdão, porque quem está sofrendo com o ódio, com a mágoa, é você, não é o outro. Você está sofrendo, é você que tem que ser liberto. Então, quando você perdoa, você se liberta desse mal. Então, meu querido, exercite o perdão. A princípio, com certeza, você vai ter algumas dificuldades com isto, mas depois as coisas vão mudar, tá bom? Com certeza as coisas vão mudar. Só um minutinho, deixa eu só dar uma focada melhor aqui. Agora não vai dar não. Muito bem, está pegando muito o teto, né, na imagem, então o Júnior me alertou aqui. O pastor Zé Valdo está nos lembrando aqui, né? O ódio mata, o perdão cura, né? Então vamos praticar o perdão, tá bom? Vamos praticar o perdão e aí nós vamos buscar uma vida de qualidade, amém? Muito bem, meu querido, vamos então para a nossa parte final, vamos orar. Espero que o Senhor tenha edificado a sua vida nesta manhã e que Ele possa ter trazido novos ensinamentos para você, que você comece hoje a viver uma nova vida com Cristo, uma vida de liberdade, libertação completa através do perdão. Perdoe, 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 que o mais abençoado no perdão é você que perdoa. Bom, então vamos orar agora e depois eu volto aqui para a gente fazer as nossas considerações finais e encerrarmos nesta manhã. Deus, eu te agradeço, Pai, por esta manhã, pela vida dos meus irmãos que estão aqui com a gente, estão participando aqui. Pai, abençoa a vida deles, Deus, em nome de Jesus agora. Deus, se algum deles tiver algo no coração que está trazendo mágoa, dor, ressentimento, que precisa do perdão, Deus, dá força para essa pessoa perdoar, Deus. Traz a memória deles agora, Deus, aquele que precisa ser liberado na vida delas, Pai. Traz o perdão, Pai, que elas possam exercitar esse perdão, independente do outro pedir ou não, que ela possa tomar a atitude de perdoar, como Jesus nos perdoou. Que possamos, ó Deus, viver em Cristo uma nova experiência de vida, possamos ter uma vida de libertação, uma vida de muita qualidade com o Senhor, porque fomos perdoados, somos perdoados, seremos perdoados pelo Senhor, para que possamos então estar com o Senhor Jesus no Reino Celestial. Ó Pai, em nome de Jesus, libera a bênção e a graça do Senhor agora, abundantemente sobre a vida de cada um dos teus servos, Pai. Que o Senhor possa marcar esse tempo na vida deles como um tempo de uma restauração completa nas suas vidas, nos seus relacionamentos,
na sua vida com o Senhor, na sua vida com os irmãos, na sua vida com a igreja, Pai. Em nome de Jesus, derrama a graça e a bênção abundante do Senhor Jesus agora em cada coração. E dê a todos um dia de muita bênção e paz na presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, deixe-me apenas fazer algumas considerações aqui já nessa parte final. Muito importantes, tá bom? Fica por aí. Espera mais um minutinho aí, que são coisas importantes que eu tenho para dizer para vocês. Primeiro, a nossa palavra de saudação às pessoas que nós conseguimos identificá-las aqui, pastor José Walter, Lourdes Santos, muito bem, irmão Enéas, irmão Marcelo, o Carmo Nogueira, a irmã Sueli Teixeira, a Maria de Fátima Freitas, Tânia Mara, a Maria José Rodrigues, a Lucimar, a Marinete, Gilson Vasconcelos, Juninho e Vanessa, pastor Nicodemo Célio, nosso grande amigo, Deus te abençoe, pastor José Walter, mais uma vez aqui, obrigado, Júnior, pela dica aqui da câmera, tá? A gente vai tentar na noite, vamos baixar um pouquinho mais aqui, tá? Porque aqui para mim ela está parecendo normal, tá, Júnior? Nós vamos tentar melhorar para a noite, tá? Celi Teixeira, amém. Muito bem. Outras pessoas que eu não consegui visualizá-las aqui, se estiverem por aí, só dar um oi aqui que eu acho vocês. Se comentar aqui eu vejo mais fácil, tá bom? Outra coisa, meus queridos, conforme nós já comunicamos aos irmãos, se por acaso alguém não estiver no grupo da igreja, né, do WhatsApp, a Tati deu neném essa semana, tá tudo bem lá com ela, graças a Deus, tudo caminhando, mil maravilhas ali, né, um tempo de muitas vitórias, né, vivemos momentos difíceis, Tati viveu momentos difíceis, Deus realizou um milagre tremendo na vida dela, e depois a gente vai testemunhar isso quando nós voltarmos para as reuniões também. Então, agradeçamos a Deus pela vida dela, do Nicolas, do Guto, Deus possa abençoar a vida deles poderosamente, né? Também, meus queridos, eu quero lembrar aos irmãos aí, você ainda você que ainda não cumprimentou ainda, né? Pastor Zé Walter hoje está fazendo aniversário. Abração, meu querido amigo, colega. Zé Walter é uma pessoa muito especial para nós, todos na igreja, né? Deus abençoe grandemente, né, a vida do pastor Zé Walter, né? Um dia muito especial para ele. E hoje à noite, 19 horas, vamos estar aqui de novo, vamos conversar com vocês sobre a palavra de Deus, mais uma vez, espero vocês aqui. Vamos ver se hoje nós conseguimos aquela transmissão junto com o Juninho lá para fazer um momento de louvor. Já informei para os irmãos, a gente está finalizando os protocolos aqui para a gente voltar no dia 13 de setembro à noite com o nosso primeiro encontro. Então domingo que vem, que é o primeiro domingo, a gente não vai ter a celebração da ceia nesse primeiro domingo não, tá? Nós vamos fazer a ceia depois, no segundo domingo, nós vamos fazer presencial com quem vier, que vai ser um grupo reduzido, vai depender de inscrições para participar e de apenas umas 20 pessoas, né? Mas a gente vai fazer a transmissão online da mesma forma, então quem não puder vir, participa da ceia em casa, tá bom? Então, no dia 13 que a gente vai fazer isso, a gente vai providenciar um meio de preparar essa ceia sem risco, sem qualquer problema, tá? A gente já está com algumas estratégias aqui também, por isso que eu disse para vocês, a gente tem que fazer tudo com bastante segurança, providenciando alguma coisa aqui na área interna, mas desde já eu quero informar aos irmãos algumas coisas que vão estar nesse protocolo de abertura. Máscaras, a questão de obrigatoriedade da máscara na igreja, higienização, a questão de não cumprimento só de longe, a questão também de
fator de idade, menor de 12 anos, acima de 65, não vai poder participar. Então a gente vai usar uma série de protocolos aqui para dar essa segurança. E a continuidade das reuniões depois vai depender exatamente do cumprimento das primeiras. Se cumprir as primeiras, ele continua abrindo. Se não cumprir, a gente volta a fechar. Mas para a gente continuar aberto, tem que cumprir todo o protocolo. Pessoas acima de 65, a gente está estudando uma outra forma de reunir exclusivamente com elas, só pessoas acima de 65, reunir só com elas. A gente está estudando todas as formas da maneira mais segura. Outra coisa, uso de banheiro, não vai ser possível o uso de banheiro, bebedouro, nada disso pode ser utilizado. Nossas reuniões são de no máximo 50 minutos, 1 hora. Água, você tem que trazer a sua garrafinha de água, se você assim desejar, vai no banheiro antes de sair de casa, porque nós não temos como nossos banheiros são individuais, uma pessoa sair e higienizar o banheiro novamente para ser usado depois. Nós não temos estrutura para isso, né? Então não vai ser possível, e então a gente tem que seguir esses protocolos. Então esses são alguns só para adiantar para vocês começarem a avaliar aí a possibilidade de participar. Então, mas eu vou mandar lá no grupo e vai ser necessário fazer uma inscrição para participar. Só os inscritos poderão participar, tá bom? Nós temos que ter toda a segurança para voltar, para a gente não ter nenhum tipo de problema entre os nossos irmãos. Graças a Deus, Deus tem preservado, tem guardado os nossos irmãos, protegido de serem contaminados. O caso da Estela foi caso à parte, porque ela estava trabalhando na seção Covid mesmo, né? Hoje, graças a Deus, ela está em outro hospital, em outro setor, então, em outra função, então, mas ela estava trabalhando no setor Covid, então era algo quase que inevitável, né? Mas os outros irmãos, graças a Deus, estão sendo protegidos, né? Então, que o Senhor possa abençoar a vocês, cada um dando um dia em paz, um dia muito abençoado. Eu espero vocês, então, 19 horas, a gente começa aqui para conversar com você um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. É bom estar juntos aqui. Divulgue os nossos trabalhos, divulgue os vídeos, divulgue o canal do YouTube lá também para mais pessoas. Participe, nós precisamos de todos juntos, tá bom? Em nome de Jesus, vamos começar a nossa reconstrução no dia 13 de setembro, se o Senhor assim nos permitir. Ore por isso, ore, para que o Senhor nos dê sabedoria, para a gente cumprir tudo com muito rigor, tá bom? Nosso grande abraço a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu não sei se eu citei o Enéas, estou vendo a imagem do Enéas, eu não sei se citei o Enéas antes, né? Mas bem-vindos e até mais tarde, no nome de Jesus. Então assim nós vamos encerrar, vou colocar uma música aí para a gente encerrar e nós voltamos mais tarde.